Essa é a novidade mais falada do PHP 8.4. Então vem comigo entender esses tais de Property Hooks. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero mostrar para vocês uma novidade do PHP 8.4. E essa novidade é bem grande, então esse vídeo talvez fique um pouco longo, e o que é que eu vou fazer? Eu não tenho um roteiro, eu vou começar a partir de um código aqui e ir evoluindo te mostrando todas as nuances dessa novidade. Quando eu notar que esse vídeo tá gigante demais, eu vou encerrar e deixar a RFC para você ler por completo. Mas para isso não ficar mais gigante do que deve, vamos direto ao ponto. Eu tenho aqui uma classe de usuário, uma classe user, com um e-mail como propriedade. Eu não estou inicializando no construtor porque isso daqui é uma propriedade que pode ser alterada no fluxo de vida da aplicação. Então eu estou definindo esse e-mail como email@example.com e simplesmente fazendo um var dump de user. E um detalhezinho antes da gente continuar, eu vou executar esse exemplo com o PHP que eu compilei. Então eu clonei o código do PHP, compilei na versão mais recente no branch master, porque lá a gente já tem as novidades implementadas do PHP 8.4. E eu falei sobre outras formas de executar o PHP 8.4 antes dele ser lançado. Eu vou deixar um card aqui com a playlist sobre as novidades do PHP 8.4 e em cada vídeo eu mostro uma forma diferente de executar. Mas vamos lá, eu vou simplesmente executar isso daqui e tenho o meu e-mail como uma propriedade desse objeto, sem problema. Mas o que acontece? Normalmente é muito comum que a gente tenha uma propriedade em nosso objeto e com o passar do tempo, conforme a nossa aplicação vai ficando mais complexa, a gente precisa adicionar lógica a esse dado. Por exemplo, inicialmente eu não precisava de uma validação do e-mail, agora eu preciso. Então o que eu precisaria fazer? Eu precisaria tornar essa propriedade privada e ter os famosos e famigerados getters e setters. Então vou criar aqui um get email que retorna uma string, que vai ser o this email, e eu teria o set email que recebe uma string email, não precisa retornar nada, até poderia, mas nesse caso aqui não vou retornar, e inicializa esse e-mail. E o que acontece? Foi uma alteração simples, só que isso modifica a API da minha classe, a API dos objetos que precisam ter esse dado inicializado. Então, ao invés de acessar diretamente o e-mail, agora eu preciso fazer um set email. Então, com isso, eu mudo a minha API para definir esse dado. E antes, eu poderia muito bem fazer um echo user email, agora eu preciso chamar o get email. Então isso é uma prática muito conhecida, é muito comum que isso daqui aconteça em códigos utilizando orientação a objetos, e deixa eu executar para ver se eu não errei nada, tá lá, continua funcionando. Eu tenho a minha propriedade e-mail no usuário e é privada, perfeito. Inclusive tenho aqui o meu e-mail sendo exibido no echo. E o que acontece? Esse tipo de... essa necessidade de mudanças no futuro, aqui obviamente eu adicionaria uma validação, por exemplo, se eu não passar por um filtro, eu vou lançar uma exceção, por exemplo, throw new exception, algo do tipo. Mas basicamente, essa mudança se deu porque eu preciso adicionar uma regra a mais no meu código. Então deixa eu colocar uma validação aqui, filter validate email. Então com isso, deixa eu garantir que o código continua funcionando, é filter var, para filtrar a variável. E com isso, beleza, tenho o meu código validando o e-mail. Se eu passar um e-mail inválido, eu espero ver aquela exceção. Perfeito. Então, de novo, recapitulando, esse tipo de modificação é necessária porque eu modifiquei as regras de negócio. E por causa dessa possível modificação, pelo fato de no futuro eu precisar de uma validação, de uma verificação a mais, é muito comum que a gente tenha códigos de get email sem nenhuma lógica e set email também sem nenhuma lógica. Então repara que a gente tem um código desnecessário simplesmente pela possibilidade de mudança no futuro. Então justamente para permitir que a gente tenha essa mudança no futuro, sem precisar criar esses métodos vazios, agora a gente tem uma nova sintaxe no PHP 8.4. Então eu vou te mostrar essa sintaxe. O que acontece? Primeiro eu vou começar na minha propriedade removendo o ponto e vírgula e adicionando um bloco. Então abre chaves e fecha chaves. Agora, dentro desse bloco, que eu vou quebrar a linha aqui, o que eu vou adicionar? Eu quero ter uma regra na hora de definir o e-mail. Então eu vou ter aqui um set, um hook, que é como a gente chama nessa RFC, um hook de set,
que basicamente, quando eu tentar atribuir um valor ao e-mail, esse código aqui vai ser chamado. Então eu vou precisar receber aqui a minha string de e-mail por parâmetro, e aqui dentro desse bloco do set, é como se fosse um método como qualquer outro. E se ele é um método como qualquer outro, eu posso ter aquele código que eu tinha inicialmente lá no meu método setEmail. Então repara que dentro de uma propriedade, eu tenho aqui um set, que é um hook, é uma nova funcionalidade do PHP, e aqui dentro eu posso ter um código igualzinho eu teria em um método. Então dessa forma eu não preciso mais do meu setEmail. Só que o que acontece? Eu não conseguiria atribuir a esse e-mail porque ele ainda está como privado, então vou torná-lo público de novo. Recapitulando, o que esse código aqui está fazendo? Quando eu tentar atribuir um valor à propriedade e-mail, ele vai executar esse set aqui, esse hook set, que é como se fosse um método. Isso permite que a gente acesse uma propriedade com lógica por trás, o que antes só seria possível com aqueles métodos mágicos, underline, underline set, underline, underline get, por exemplo. Eu vou até deixar aqui na descrição um link para um post onde eu falo sobre esses métodos mágicos. Só que lá eu teria um único método para todas as propriedades dessa minha classe. Já aqui com esses hooks, eu posso ter um método, um hook específico, né, um pedaço de código específico para cada propriedade. Então vamos tentar executar, vou poder remover o meu setEmail, então eu vou acessar diretamente o e-mail, atribuir essa propriedade. O meu método getEmail continua existindo, então por enquanto eu vou continuar chamando. E tem um detalhezinho na minha linha 24, eu provavelmente esqueci de alguma coisa. Ah, sim, eu deixei um parênteses sobrando aqui. Beleza, executar de novo e tudo continua funcionando, inclusive aqui com o meu echo. E da mesma forma que eu tenho para um set, eu tenho para um get. Então eu vou começar removendo a chamada para esse getEmail e acessar diretamente a propriedade. Tá? Como essa propriedade é pública, eu consigo exibi-la sem nenhum problema. Então se eu executo, tenho aqui a exibição do meu e-mail corretamente, sem problema. Mas caso eu quisesse adicionar alguma lógica quando eu fizesse esse acesso de leitura, ou seja, o equivalente ao método mágico underline underline get, por exemplo, eu posso definir também um hook de get. E aqui eu faria simplesmente um return this email, por exemplo, isso é uma possibilidade, e eu vou adicionar aqui uma quebra de linha. Sempre que eu exibir ou sempre que eu tentar recuperar o e-mail, eu vou recuperar junto uma quebra de linha. Então deixa eu corrigir aqui. Agora sim. Então quando eu faço esse echo, eu estou recuperando o e-mail e sempre que eu recupero o e-mail, eu vou trazer junto uma quebra de linha. Então vamos tentar executar. Primeiro deixa eu salvar e tentar executar. Tenho lá a minha quebra de linha sendo adicionada. Então aqui a gente já tem toda a funcionalidade dos nossos hooks. E eu acho que só até aqui já mereço um like. Mas vamos aqui a alguns detalhes dessa RFC. Primeiro, a gente tem uma sintaxe mais curta. Então, se eu tenho, por exemplo, somente uma linha, uma única instrução, uma expressão, eu posso utilizar igual eu tenho com as short closures do PHP, aquelas funções curtas. Eu posso remover as chaves e posso remover também o meu return. Eu não preciso dele. Só que aí eu vou utilizar aquele operador de seta. Então, dessa forma, eu removo as chaves e removo o return. Então a minha única expressão que eu tiver aqui na minha propriedade, ela vai ser retornada. Então vou salvar e executar. Tenho lá o meu echo sendo exibido corretamente com a quebra de linha, porque essa sintaxe mais curta retorna essa única expressão que ela tem no corpo. Eu poderia fazer o mesmo no set, só que se eu faço isso no set, eu só poderia ter uma linha. Mas ainda dá para deixar esse set, mesmo que ele tenha um corpo aqui dentro dele, eu posso deixar ele um pouco mais curto. Que é através da remoção desse valor aqui como parâmetro do meu set. Eu sei que o set precisa receber um valor, senão ele não seria um set, ele precisa de um valor para ser atribuído. Então eu posso omitir esse parâmetro. Mas caso eu omita, o tipo dele vai ser necessariamente o tipo que eu defini na propriedade e o nome desse parâmetro vai ser value. Então eu vou trocar aqui, onde eu utilizava o parâmetro email, por parâmetro value. Então, dessa forma, eu posso salvar e se eu executo, continuo com a minha validação. Vou, inclusive, tentar passar um e-mail inválido e ver se a minha exceção vai ser lançada. Continua sendo lançada. Então, dessa forma, eu tenho o meu set um pouquinho mais curto também.
Vamos agora para um outro detalhezinho dessa RFC que é bem interessante. Eu vou adicionar, além desse e-mail, eu vou remover esse método getEmail, né, a gente não está utilizando. Eu vou adicionar aqui um construtor, construct, que vai ter duas propriedades sendo definidas, read-only-string, first name, o primeiro nome, e public read-only-string, last name. Então agora no meu construtor eu vou receber o primeiro e último nome. Então vou colocar aqui Vinícius e Dias, tem meu nome e sobrenome. Quando eu executo, o meu var_dump vai exibir o primeiro e último nome, sem novidades aqui. Agora imagina que eu queira implementar uma propriedade para recuperar o nome completo. Então eu posso criar aqui uma nova public string full name, é uma propriedade. Então eu vou ter aqui dentro o meu hook de get. E esse get vai retornar, por exemplo, a string. A string this first name, colocar um espaço e concatenar com this last name. Então eu tenho aqui o meu hook de get para um full name, uma propriedade que lá por baixo dos panos nem existe. Eu não tenho uma propriedade chamada full name, mas eu criei esse get aqui que une duas outras propriedades. Então eu vou fazer aqui um echo user full name e vou quebrar a linha aqui no meu echo. E embaixo eu tenho o meu var_dump. Então vamos ver o que vai acontecer. Quando eu faço... deixa eu executar de novo, eu travei a execução aqui, beleza? Quando eu faço essa execução, esse last name eu esqueci, eu coloquei o N minúsculo, deixa eu corrigir. O N é maiúsculo, deixa eu salvar e executar, agora sim. Repara que eu consigo exibir o Vinícius Dias, então o acesso ao full name foi feito corretamente. Mas quando eu faço o var_dump desse meu user, ele não tem aquela propriedade full name definida aqui. Então, como ele sabe que o e-mail, por exemplo, ele vai definir, eu tenho a propriedade lá com o valor, já o full name eu não tenho no meu var_dump. Quando ele sabe que aquilo é um valor que existe no meu objeto, que está armazenado em memória, e quando não é. Isso é feito em tempo de compilação e não em tempo de execução. No momento de compilar e ler essa classe user, ele vai ver se nos meus hooks, se eu tiver propriedades com um hook definido, e nesse hook eu tiver acesso direto à própria propriedade, ou seja, aqui o nome da minha propriedade é email. Dentro de algum dos hooks, no caso aqui tanto do set quanto do get, mas poderia ser só em um deles, eu acesso diretamente esse valor da propriedade. Quando dentro de um hook eu acesso o valor da propriedade, ele não está utilizando o próprio hook. Ou seja, quando eu faço esse email igual a value aqui, eu não estou acessando o próprio hook de novo, ele não é uma chamada recursiva. Ele acessa diretamente um backend value, um valor que fica lá por trás dos panos, um valor que suporta esse meu e-mail. Ou seja, em termos práticos, quando eu acesso diretamente a propriedade dentro de um hook, essa propriedade passa a existir lá no meu objeto. É um atributo que existe lá dentro, ocupa um espaço de memória, ele está no endereço de memória lá dentro do meu user. Já quando eu não tenho esse acesso direto, ou seja, aqui na minha propriedade full name, dentro de algum hook, poderia ser um ou outro, no caso dentro de nenhum hook, eu acesso full name, repara que aqui no meu full name eu estou acessando first name e last name, mas o próprio full name eu não acesso. Então isso daqui é o que a RFC chama de propriedade virtual, uma virtual property, que é basicamente uma propriedade que não existe em memória, é um valor virtual que só é computado na hora que eu acesso. Então, por isso, quando eu faço var_dump, esse valor não existe lá, porque em tempo de compilação dessa classe, o PHP entendeu que não precisa, no formato de memória para um usuário, no layout de memória, ele não precisa reservar esse espaço para full name, é um valor que é computado. Então, isso é uma coisa interessante. Agora, último detalhezinho que eu acho que é muito importante da gente entender. Se a gente estiver trabalhando com arrays, por exemplo, eu vou adicionar aqui um array de teste. Public array de teste. O que acontece? Eu vou inicializar ele como um array vazio. Normalmente, se é uma propriedade normal, vamos dizer assim, antes dessa RFC, se eu vou lá para o final do meu user e eu faço, por exemplo, o seguinte, user teste, que é o nome desse array, e eu adiciono um valor nesse array, o que acontece? O PHP vai acessar diretamente essa propriedade teste, e nessa propriedade teste ele vai modificá-la, ele não vai sobrescrever o valor de teste, ele não vai criar um novo array e depois adicionar esse número 1 no final do array. Ele vai pegar o array existente
e lá no endereço de memória desse array ele vai adicionar um item. Então ele modifica esse array já existente. Então, beleza, eu vou adicionar esse pedaço de código e vou executar só para você ver que eu tenho lá o meu teste com o número 1 corretamente adicionado. Só que o que acontece? Se eu fizesse uma propriedade agora utilizando os hooks para esse array, repara no que ia acontecer. Eu vou ter aqui um get, que simplesmente retorna o próprio teste. Então, this test. E eu vou ter um set que simplesmente define o valor de teste como o value que eu estou passando. Então eu defini. E aí, claro, eu teria alguma lógica aqui dentro, verificar se o item que eu estou definindo é um array só com itens inteiros, por exemplo. Ao fazer esse get, eu filtraria qualquer coisa que não é inteiro. Eu precisaria ter uma lógica para que isso fizesse sentido. Mas basicamente, agora que eu tenho hooks definidos nesse elemento do tipo array, quando eu tento executar, eu vou ter um erro de modificação indireta. Por que isso não é permitido? Por que a RFC escolheu proibir esse comportamento? Porque quando eu faço esse user e acesso teste, eu estou lendo essa propriedade teste. Se eu estou lendo, eu estou executando esse método get. Esse método get está retornando para mim uma cópia do meu array. E quando eu modifico essa cópia, eu duplico a memória. Então imagina que aqui nesse meu array de teste, ao invés de ser um array vazio, ele fosse um array com 1000 usuários, 1 milhão de usuários. Eu tenho um array ocupando muita memória. Quando eu modificar esse array, eu vou copiar toda essa memória. Então esses 1 milhão de usuários seriam copiados na minha memória, desperdiçando muito recurso, só para no final eu atribuir essa cópia ao valor original de novo. Então eu teria um desperdício de memória muito grande e uma operação de cópia de memória também muito custosa, então isso se tornaria muito lento. Uma possibilidade seria retornar por referência. Então se, por exemplo, eu definisse um retorno por referência aqui, algo que é possível com os property hooks, quando eu busco esse teste, eu não estou buscando uma cópia, eu estou buscando a referência para o endereço de memória daquele meu array. Só que, dessa forma, eu estaria burlando o meu set. Então eu só posso ter um get retornando por referência se eu não tiver um hook do set. Então repara que eu vou salvar e tentar executar, o meu erro muda. O get hook of backed property test, ou seja, um valor que existe, não é uma propriedade virtual. Esse meu valor teste que tem um set hook, que tem um hook set, ele não pode ser retornado por referência. Eu não posso ter um get por referência se eu também tenho um set definido em uma propriedade. Claro, desde que não seja virtual. Porque senão, de novo, eu acabaria burlando esse set, ele não seria executado, eu estaria ignorando essa possível validação, essa lógica. Então, os criadores da RFC optaram por não permitir esse comportamento. Então, Vinícius, como eu atingiria esse meu objetivo de permitir esse acesso aos arrays e evitando a cópia? Eu poderia ter aqui uma propriedade oculta, esse meu underline teste, por exemplo. E aí eu inicio ele com um array vazio. E aqui eu teria uma propriedade virtual do meu teste, que é o que seria acessado. E nessa propriedade virtual, eu simplesmente retorno o meu valor do underline teste. Então, se eu quero acessar esse elemento, beleza, eu consigo recuperar essa cópia. Eu não vou modificar, eu não permito essa modificação. E se eu preciso simplesmente inserir um valor, ou seja, eu quero fazer essa modificação indireta, eu não quero sobrescrever o array, então eu poderia ter um public function add item, por exemplo. E aí eu até garanto que vai ser um item do tipo inteiro e eu posso ter validações a mais. Então, dessa forma, eu adicionaria diretamente no meu array lá, da minha propriedade mesmo, que possui o valor, e não no meu hook, ou seja, o acesso direto, eu adicionaria esse item. Dessa forma, eu não tenho uma cópia, eu estou acessando o valor original, modificando o array, e não sobrescrevendo o array ou copiando o array. Dessa forma, eu não tenho desperdício de memória. E aí, se eu tentar acessar o teste, eu consigo exibir esse valor, caso eu queira, mas para modificá-lo, para adicionar esse elemento, eu chamaria esse método addItem. E aí, quando eu atualizo, repara que eu tenho aquele meu underline teste, ele é um valor real que está ocupando memória, mas aquela minha segunda propriedade teste, ela é virtual, então por isso ela não aparece no meu var dump.
Então, existem muitos outros detalhes nessa RFC, eu citei alguns muito por alto aqui, mas, obviamente, como já é de costume, eu vou deixar o link da RFC para você conferir por completo. Além do link da RFC e o link com o post para métodos mágicos, eu vou deixar um post também falando sobre essa cópia, duplicação de memória e como o PHP salva a nossa vida em vários momentos nessa cópia de arrays. Mas só para você dar uma olhada em várias outras coisas que eu nem citei aqui nesse vídeo, que já tem mais de 20 minutos, além do get, set, sintaxe abreviada, e falar sobre o escopo também, acessar a propriedade direto, eu não entrei a fundo na parte de referências, eu falei sobre array, valores padrão, eu não citei isso. Eu poderia definir aqui um valor padrão para minha propriedade. Por exemplo, o meu e-mail, eu poderia definir que o valor padrão dele é o meu e-mail. Eu conseguiria definir isso daqui, eu posso ter valores padrão. Eu posso herdar, eu posso acessar através de herança propriedades hooks de classes base das minhas classes pai. Eu posso definir esses hooks em interfaces. Como se fossem métodos, eu posso definir na minha interface que ela precisa ter algum hook, por exemplo. Então isso agora é possível. Definir propriedades em interfaces agora é possível com essa nova RFC. Propriedades abstratas, enfim, tem muita coisa que eu poderia falar. Inclusive, existem planos futuros para incrementar essa RFC. Mas enfim, de novo esse vídeo já está bastante grande, então não vou entrar mais em detalhes, mas se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.